Eu quero falar hoje sobre um homem quase feliz. E o texto base para nós lermos a Bíblia, 2 Reis, capítulo 5, dos versos 1 ao 19. Quero falar hoje sobre Naamã. Naamã era o chefe do exército do rei da Síria. Naamã era um homem bem-sucedido. Nós bem sabemos que Naamã era um homem que tinha o seu talento reconhecido pelo próprio rei que ele servia. Naamã, ele era amado por seus soldados. Naamã, ele era um homem muito valente. Naamã, ele tinha muito conceito, tinha muito respeito por todos do seu país. Naamã também tinha uma esposa que o amava, que se preocupava com ele. Agora eu quero perguntar para todos nós: Naamã era um homem feliz? Não, na verdade Naamã, ele era um homem quase feliz. Ele até poderia ser muito feliz, mas havia um porém na vida de Naamã. Naamã, ele era leproso. E a gente sabe que naquela época a lepra, ela não tinha cura. Ela privava o doente do convívio social e levava-o, a uma morte diária, a uma morte lenta, a uma morte sofrida, a uma morte solitária. Infelizmente hoje, exatamente assim que muitas pessoas se sentem. Apesar de terem alcançado estabilidade profissional, emocional, familiar, apesar de serem valentes, lutadores, não são inteiramente felizes. Nós podemos dizer que Naamã era um homem quase feliz, mas que na verdade depois encontrou a verdadeira felicidade. E nós também hoje, nós podemos encontrar a nossa, se nós mantivermos as mesmas posturas que Naamã manteve. Se você for ver as atitudes de Naamã que o fizeram como um homem feliz, você também nesse dia vai ser muito feliz. Primeira coisa que ele fez, a primeira postura de Naamã, foi que ele deu ouvidos ao testemunho de uma pessoa simples, de uma menina que trabalhava lá, que veio escrava para a Síria, lá de Samaria. E essa menina, ela falou que existia um profeta lá em Samaria que poderia trazer a cura, a libertação. Engraçado que essa menina era muito simples, talvez analfabeta, mas Naamã deu ouvidos às palavras de uma menina simples, de uma menina escrava. Quantas vezes, nós temos desprezado o testemunho vivo de muitas pessoas que são simples. Muitas vezes nós desprezamos as pessoas simples, É aquele patrão arrogante que despreza o testemunho do seu empregado, que é um cristão. É aquele rico que não dá ouvido ao cristão que é pobre. É aquele médico, é aquele advogado que não ouve aquele que é mais simples. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, Paulo diz, 1 aos Coríntios, no capítulo 1, versos 27 a 29, que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas desprezadas do mundo e as que não são para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Então Naamã, ele ouviu uma pessoa simples. Outra postura de Naamã que fez com que ele encontrasse a verdadeira felicidade, ele foi buscar ajuda. Se você ler a Bíblia, você vai ver que ele pegou uma carta do rei e foi até Israel e levou consigo ouro, prata, E levou mudas de roupa, peças de roupa, e ele foi ao encontro do profeta. E eu quero perguntar, quando nós estamos enfrentando um problema sério na nossa vida, será que nós estamos indo buscar ajuda? Será que nós vamos até o homem de Deus? Será que verdadeiramente nós estamos buscando a nossa ajuda para que o nosso problema seja resolvido? Naamã não se deixou abater. Naamã não desanimou, ele não entregou os pontos. O que ele fez? Ele tomou uma decisão, tomou uma atitude de fé. Ele foi buscar ajuda no homem de Deus. A Bíblia diz lá em Isaías 55:6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 16, diz: cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Naamã tinha um problema, o que ele fez? Ele foi buscar ajuda.
Outra postura de Naamã que fez com que ele encontrasse a verdadeira felicidade. Naamã se humilhou perante Deus. Nós sabemos da posição dele, porque a gente vê o tanto de ouro que ele levou, não é? Ele trouxe o ouro, trouxe a sua prata, que são símbolos da sua riqueza pessoal. Ele trouxe 10 mudas de roupas finíssimas, que eram símbolos do seu bom gosto. Ele trouxe uma carta de recomendação do rei da Síria, era o símbolo do seu prestígio. Mas também Naamã, ele foi humilde, não é? Primeiro a gente sabe que ele relutou, não quis mergulhar lá no rio, que foi mandado que ele fosse para lá, mas depois ele foi e ele mergulhou 7 vezes naquele rio. E a gente sabe que quando ele se humilhou, ele teve a sua saúde restaurada, a sua lepra foi limpa. E nós bem sabemos que a sua carne ficou como uma carne de uma criança, a sua pele como pele de uma criança. Assim somos nós quando estamos vivenciando algum problema, alguma dificuldade. Nós temos que ser humildes, temos que reconhecer o nosso erro e nos humilhar diante da presença de Deus, não é? Jesus fala lá em Mateus 23:12: qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. A Bíblia diz em Tiago que Deus resiste aos soberbos, porém Ele dá graça aos humildes. Você quer alegria para o seu coração? Se humilhe na presença de Deus hoje. Outra postura de Naamã que fez com que ele encontrasse a verdadeira felicidade. Naamã se converteu num verdadeiro adorador. Naamã, depois de curado, o que ele faz? Ele pega 4 sacos de terra para colocar num cantinho da sua casa, e ali sobre aquela porção de terra de Israel, ele iria adorar ao Deus verdadeiro, ao único Deus digno de ser buscado e adorado. Quando Deus abençoa alguém, a sua bênção tem que ir além daquilo que a pessoa pediu. Infelizmente hoje, muitos que um dia foram curados e abençoados por Deus não vão para o céu, porque rejeitaram um compromisso mais sério com Deus, não querem se tornar verdadeiros adoradores, pessoas que têm um compromisso com Deus, pessoas que têm um compromisso com a palavra. Ele, na verdade, ele se tornou um verdadeiro adorador, e ele foi uma pessoa que assumiu um compromisso de viver com Deus, de viver para Deus, ainda que o seu povo não cultuasse ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, ao Deus da Bíblia. Ele assumiu um compromisso de se tornar um verdadeiro adorador do Deus vivo, do Deus dos filhos de Israel. Irmãos, Naamã era um homem quase feliz, mas que encontrou a felicidade. Que nós nesse dia possamos tomar as posturas de Naamã para que nós encontremos a verdadeira felicidade. Naamã deu ouvidos ao testemunho de uma pessoa simples. Naamã foi buscar a ajuda de Deus. Naamã se humilhou diante de Deus. Naamã se converteu num verdadeiro adorador. Naamã poderia morrer quase feliz, mas ele encontrou a verdadeira felicidade. Que você nesse dia possa encontrar a verdadeira felicidade e buscar a verdadeira alegria no Senhor Criador. Em nome de Jesus, Deus nesse dia quer encher a sua vida, a sua família de alegria. Creia nisto, creia agora, e Deus te abençoe nesse momento.